Fala galera, tudo certo? Tudo bem? Estamos aqui para nossa quarta dev, né? Mais um episódio da nossa série onde a gente fala sobre desenvolvimento de software, o mercado de desenvolvimento de software, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre a primeira coisa que você deve aprender antes de programar, tá? Você que quer começar na área de programação, na área de desenvolvimento, você tem que entender que tem uma primeira coisa que você deve saber antes de programar, tá bom? Então eu vou te contar isso nesse vídeo agora. É muito fácil aprender programação hoje em dia, né? Por que eu digo que é muito fácil? A gente tem muito material, né? Tem muito curso online, tem tudo de graça na internet, né? Ao alcance aí da tua tela, do teu clique, de uma forma bem rápida, bem simples, tá bom? Mas o que pouca gente diz, né? O que pouca gente fala, né, sobre isso, na verdade, a respeito disso tem uma coisa que você precisa aprender, né? É fundamental antes de você começar a programar. Porque você começa a utilizar uma linguagem, começa a programar, você até desenvolve alguma coisa, mas se você não tem isso bem estruturado, se você não tem isso bem enraizado, né, com você, provavelmente você vai morrer na programação, provavelmente você não vai adiante, muito provavelmente você não vai conseguir seguir carreira com isso, certo? Então o que você precisa aprender antes de começar a programar, aprender muito bem, é lógica de programação e algoritmos. É fundamental. É a mesma coisa, eu quero começar a correr e eu não sei andar. Eu quero começar a falar um novo idioma, mas eu não sei nem falar ainda, né? Eu sou um bebê, né? Então você tem coisas fundamentais que você tem que aprender antes de executar alguns passos. E para você que quer começar a programar, né, quer começar a desenvolver software, é fundamental que você saiba lógica de programação e algoritmos, tá bom? Não tem como falar sobre lógica de programação, não, algoritmos, sem né, mencionar o Portugal, ou o português estruturado, como algumas literaturas, alguns livros chamam, né? Eu, na época que eu aprendi, por exemplo, a professora gostava de falar professora, inclusive, ela gostava de falar, por chamar português estruturado. Algumas literaturas falam assim, mas na maioria você vai ouvir falar sobre o famoso Portugal, né? E o que é isso, né? O que é tudo isso? Ou por que você deve aprender isso antes? Primeiro algoritmos, né? São instruções definidas, né? Pré-definidas, bem estruturadas, finitas, inclusive, que você consegue executar comandos ali para uma máquina, no caso um computador, né, para você conversar com ele, você determina comandos estruturados para que ele execute para você determinadas operações, tá? Então isso é um algoritmo. O Portugal ou português estruturado é uma das formas de você escrever esse algoritmo, né, essas instruções passo a passo para que o computador execute alguma coisa para você. No caso desse português estruturado ou Portugal, como a gente chama, você escreve em português mesmo, né, os comandos em português para que o programa, ele crie um programa para que ele execute alguma tarefa com uma função. A gente faz calculadora, exibir mensagem, lista, algumas coisas assim, tá bom? Então, você tem vários exercícios na internet que te explicam sobre isso. E você tem uma ferramenta, né? Uma ferramenta muito útil para quem quer começar a mexer com esse tipo de coisa, quer começar a aprender esse tipo de coisa, que é o Visual G. Né? Se você entrar no site, no link que está aqui embaixo do vídeo, né? O visualg3.com.br, você consegue baixar essa ferramenta e já consegue escrever os seus algoritmos usando o português estruturado ou usando o Portugal, tá bom? Chame como você quiser. Mas a grande questão ninguém te fala isso, que você tem que aprender esse tipo de coisa antes. É fundamental você saber programação. Quando eu dou aula, né, para as turmas iniciantes na faculdade, eu gosto de falar sempre para eles, a primeira aula de lógica de programação vamos fritar um ovo. O processo simples de fritar um ovo. Né? Aí o pessoal começa, pega o ovo, joga na panela, esquenta o fogo, tira o ovo, põe o sal, acabou. Legal, a gente está acostumado a fazer isso de uma forma, né, automática na nossa cabeça, dentre outras bilhares de tarefas que a gente executa, né, enquanto seres humanos. O problema é que o computador ele não sabe disso, né? O computador ele precisa ser programado para executar o que a gente quer que ele execute. E essa programação, né, que a gente vai aprender a programar, a gente precisa primeiro entender a lógica das coisas, ou como as coisas acontecem no passo a passo e todas as possibilidades possíveis para que o computador execute da melhor forma. Então, para eu fritar um ovo, eu preciso saber se eu tenho um ovo ou não, se o ovo está bom ou não está estragado, se eu tenho gás, né, ou lenha, alguma forma ali de fazer o fogo, ou o calor que eu preciso para fritar o ovo. Eu preciso ter um recipiente para colocar esse ovo dentro, seja uma frigideira, né, ou qualquer outra panela, né, ou qualquer outro recipiente. Eu posso ou não colocar o sal, não é obrigatório, né, o sal é a gosto, quem não pode comer sal vai fritar o ovo sem sal. Eu posso fritar a manteiga, eu posso fritar com óleo, eu posso fritar sem gordura nenhuma, mas aí vai grudar na panela, se não for uma panela antiaderente. Você percebe o tanto de possibilidades que pode, num simples processo de fritar o ovo?
né? Quando a gente aprende programação é a mesma coisa, né? Você pode pegar qualquer linguagem de programação e começar a desenvolver e dar uma mensagem na tela. Mas se você não entender o que é lógica, algoritmicamente falando, se é que existe essa palavra, algoritmicamente falando, você precisa estruturar o teu programa, né? Vai receber uma informação, vai receber outra informação, vai fazer um processamento e vai devolver uma saída. Tá, mas e se a segunda informação não veio correta da forma que você esperava? Você manda ele fazer o processamento, vai estourar um erro. E se a primeira informação não veio, se nenhuma da informação veio, como é que você starta o programa? Percebe? Você tem que entender de forma lógica, passo a passo das coisas, como elas funcionam, para que você explique para o computador o que ele tem que executar, né, em forma de linguagem de programação, que é como a gente fala com os computadores, tá? Mas nesse vídeo eu queria te contar isso, né? O que você tem que aprender antes de começar a programar? Lógica de programação. Sem lógica, sem o fundamento base para você ser um bom programador, um bom desenvolvedor, você não avança, tá bom? E talvez essa seja a parte mais difícil da programação, né? Do mercado de desenvolvimento de software. Pelo menos eu falo por mim, né? Quando eu comecei a aprender lógica lá atrás, foi um terror, né? Eu achei bem difícil, achei bem complicado, tive bastante dificuldade. Mas depois a parte da linguagem de programação aí foi algumas coisas encaixando, e foi ficando mais gostoso, mais divertido e foi o que foi, né? Mas a parte lógica puramente pode ser um pouco chata pra você, pode não ser, mas entenda que nem tudo são flores, tá? Mas o ponto é, você tem que saber lógica de programação primeiro. Você tem que saber lógica de programação primeiro, tá bom? E aprender algoritmos é fundamental para você fazer isso, legal? Então essa foi a nossa quarta dev, um episódio super rápido, super simples pra gente falar sobre desenvolvimento de software e coisa que ninguém te conta, né? Essa é uma delas, você tem que aprender primeiro lógica de programação. Tem uma porrada de curso na internet, eu não vou sugerir ou recomendar algum específico, porque tem trocentos de verdade, tem gratuitos, tem pagos e várias escolas também que oferecem cursos. Fica a teu critério procurar, mas você tem que saber isso primeiro, né? Não tem como você começar a programar, sair programando sem saber lógica, sem saber o fundamento das coisas. Legal? Mas um bom começo é o Visual G, que você pode baixar e começar a escrever os seus algoritmos. Pesquisa sobre, né, os comandos, como fazer um algoritmo, etc. Você vai chegar lá muito mais rápido, tá bom? Então era isso, nossa quarta dev de hoje. Eu fico por aqui. E detalhe, né? Feliz Natal, né? Hoje é 25 de dezembro de 2019, então eu desejo a você e sua família, né, e todas as pessoas próximas a você, um Feliz Natal, todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores aqui, um Feliz Natal para vocês, né, que se você comemora o Natal ou não, independente disso, mas é um momento de paz, um momento de harmonia, um momento que a gente confraterniza, então eu queria deixar aqui para você o meu agradecimento e o meu Feliz Natal para você, tá bom? Então um obrigado, nossa quarta dev de hoje fica por aqui. Valeu!